Fala, fera do Vai Cair no Enem, meu nome é Pamela Soares, sou professora de linguagens e hoje nós vamos resolver a questão 26 da prova azul do Enem 2022, tá? Essa questão traz um texto de Chico Buarque e é legal porque é uma questão que tem um texto teoricamente literário, né? Mas para trabalhar uma questão de língua portuguesa, né? Um conteúdo de língua portuguesa que é funções da linguagem. Então, vamos à leitura do texto para a gente poder comentar depois, tá? Assentamento. Zanza daqui, zanza pra colar, fim de feira, periferia fora. A cidade não mora mais em mim, Francisco Serafim, vamos embora. Ver o capim, ver o baobá, vamos ver a campina quando flora. O Piracema, rios, Contravi, Binho, Bel, Bia, Kim, vamos embora. Quando eu morrer, cansado de guerra, morro de bem com a minha terra. Cana, caqui, inhame, abóbora, onde só o vento se semeava outrora, amplidão, nação, senão sem fim. Ô Manuel, Miguelinho, vamos embora, né? Essa canção é muito legal e é uma questão, como eu falei para vocês, de funções da linguagem, mas olha que interessante como o enunciado dá de presente, né, algumas dicas. Ele diz o seguinte, nesse texto, predomina a função poética da linguagem. Então, ele já informa pra gente que a função que predomina o texto é a função poética. Lembrando que quando a gente fala de função poética, estamos falando aí de figuras de linguagem, porque na função poética o que predomina é como a mensagem ela é transmitida. Então a gente sempre vai ter metáfora, metonímias, assonâncias, aliterações, né? Então a gente sempre vai ter esse trabalho aí de figuras de linguagem quando se trata de texto poético, fora a própria estrutura do texto, né? A questão dos versos, a questão das estrofes, então isso tudo contribui para a gente classificar, obviamente, a predominância da função poética. Mas não é isso que ele quer da gente. Ele diz que a função emotiva também a gente consegue identificar no texto. Então, além da função poética, nós também temos a função emotiva. Vale lembrar que os gêneros textuais, eles possuem não apenas uma função, eles possuem outras funções da linguagem ali, sempre uma vai ser predominante. No caso da função emotiva, e olha que ele não pede para a gente identificar qual é a função que vem junto com a poética. Ele já entrega para a gente qual é a função e ele apenas quer que a gente identifique, dentre as alternativas, qual aquela, né, que se enquadra nas características de uma função emotiva. A função emotiva corresponde ao emissor da mensagem, né? Então, quando é o emissor da mensagem o foco dela, então a gente tem a primeira pessoa como a pessoa mais importante. Então, os verbos estarão conjugados na primeira pessoa, os pronomes que serão usados estarão na primeira pessoa. Então, toda vez que a gente tem função emotiva, o foco é a primeira pessoa e como essa pessoa se sente em relação ao que está acontecendo, o que ele comunica, né? Então, a gente tem 5 alternativas e apenas uma delas traz essa primeira pessoa em destaque, né? Vamos primeiro para a letra A, zanza pra colar, né? A gente já pode desconsiderar esse daqui, porque ele zanza pra colar, né? Você vai zanzar pra lá. Então, não é a primeira pessoa o foco da mensagem. Então, não seria a letra A por esse motivo. Na letra B, fim de feira, periferia fora. Novamente, a gente tem o externo, o contexto sendo evidenciado e não a primeira pessoa. Por isso que não seria a letra B também. A cidade não mora mais em mim. Essa é a nossa resposta correta. Primeiro que a gente tem um pronome pessoal, né? Um pronome pessoal oblíquo, mim. Então, a gente, se tem a primeira pessoa, e o mim é da primeira pessoa. Então, se a gente tem essa primeira pessoa, então, obviamente, a gente está falando aí da função emotiva. Porque o foco da mensagem é como a cidade, ela é recebida por essa primeira pessoa. Então, é a função emotiva, não pode ser outra além dessa, né? Onde só vento se semeava outrora, não é a nossa resposta, né? Porque vento é o que é o outro, é o contexto. Então, é a terceira pessoa, não seria. E a letra E também não. Ó Manuel, Miguelin, não é. Então, a resposta correta é a letra C. E a gente consegue identificar por conta dessa conjugação, desse pronome aí, que está na primeira pessoa. Então, é uma questão muito tranquila, né? Porque o próprio enunciado já trouxe a informação que queria, né? A questão da função emotiva. Basta você apenas lembrar qual é essa característica para a gente, de fato, caracterizar como função emotiva. Então, tá muito tranquila essa questão, muito fácil. Quem estudou função da linguagem, com certeza, se deu muito bem, tá? Bom, por hoje é só. Muito obrigada. A gente se vê numa próxima.